Então, o que é mais belo disso tudo é que é algo que nunca é capturável, nunca é entendível, nunca é atingível. Eu vou tentar. Tá bom, Breno. Se estiver falhando, gente, vai me avisando aqui que de repente eu passo para 3G. Aliás, já vou fazer isso de uma vez. Só um minutinho se cair, tá, gente? Eu estou passando do Wi-Fi para o 3G. Ok. Então, ok, espero que tenha melhorado. Qualquer coisa, vocês vão me dando um feedback aqui. Ok, Gabriel. Então, o que tem uma beleza inusitada mesmo é algo que você tem que ver por você mesmo. Esse desvelar da infinitude, do silêncio, disso que é a sua natureza, que não pode ser capturável, que não é algo atingível, que não é algo que um dia você vai chegar muito inusitado. Nessa jornada sem sair do lugar para dentro, para esse desvelamento, o que acontece é um desmontar de velhos vícios e condicionamentos aonde a atenção colocava toda a tua energia. Então, nesse recolher a energia para ela mesma, que não é um ato feito, mas é apenas um conhecer, um conscientizar-se, uma consciência, né, mergulhando nela mesma, tomando consciência dela mesma. Essas camadas de confusão, onde a atenção era sobrepujada, colocada toda a energia nessas camadas, que eu vou chamar aqui de intermediárias, a camada dos sentimentos, a camada dos pensamentos, isso, as coisas, né? A camada dos fenômenos, a atenção voltada para fora, para as coisas, para os fenômenos, emoções e pensamentos, caracterizava alguém tendo essa atenção nas coisas. E aí começa toda uma descrição e uma vivência em cima dessa descrição de que eu sou um alguém que vive esses objetos, emoções, objetos, sensações, objetos, circunstâncias, minha história de vida, o que eu estou sentindo agora, meu jeito de ser. E em cima disso, centenas de modelos são criados para descrever um determinado padrão de ser. Quando começa a investigação, na insatisfação desses conceitos, desses modelos, dessas definições, nessa insatisfação, um movimento de investigação começa a acontecer. E é o que a gente chama de peregrinação. E essa peregrinação, essa busca de, afinal de contas, o que está acontecendo, que numa linguagem mais clássica é a busca do quem sou eu, ela ainda se manifesta nesse patamar, nessa dimensão do conhecido, da forma que a gente aprendeu a fazer.
ela se manifesta como eu tendo que atingir determinado ponto de vista que eu não tinha antes, e a partir desse ponto de vista que eu não tinha antes, eu vou me tornar uma outra coisa. E é assim que a gente vai atrás das técnicas, né, das religiões, das terapias, das meditações. Essa é a jornada, essa é a peregrinação. E quando começa a se ouvir, não só um ouvir como uma transmissão de uma fala, né, da boca para fora, vamos dizer assim, quando se começa a ouvir verdadeiramente que a tua real natureza é a pura presença, perceba, não apenas como uma fala do tipo tua real natureza é a pura presença. Então medite para que a pura presença esteja alinhada, que você esteja alinhado com a pura presença. A gente conhece esses discursos e eles sempre trabalham com promessas no tempo. É sempre para depois, é sempre para um dia. E aí, no ouvir puro, direto, da tua real natureza, da pura presença, espacialidade, viva consciência, vivacidade, imediaticidade, alguma reverberação começa a crescer de dentro para fora. Uma reverberação de consciência para consciência, de verdade para verdade. Nesse desabrochar, começam a se diluir velhos condicionamentos e velhos estreitamentos de identidade. Esse estreitamento colocado num eu individual, num eu separado. Que esse eu separado tem emoções, tem sentimentos, tem um jeito de ser, tem que viver uma vida, tem que atingir determinados patamares. Quando vai se deslocando, abrindo, dissolvendo essa camada de identidade, ainda assim começam a vir sensações, energias e insights de um meio do caminho, de uma mistura, um tanto ainda um eu presente, um tanto já o reconhecer da luz pura consciência que eu sou. E nesse meio do caminho, nessa mistura, muitas sensações surgem semelhantes às sensações que são criadas a partir de técnicas meditativas, respiratórias, energéticas, corporais, plantas de poder. E aí há um parecer que a gente está atingindo determinado ponto, a gente identifica como sendo o despertar. Então, não for bem firme, você vai parar no meio do caminho, porque é gostoso pra caramba essas aberturas, esses insights energéticos. E há um adquirir pessoal de estados únicos e, né, transcendentais, o espiritual, ainda que delicado e sutil. E por isso que a investigação tem que estar sempre, né, bem orientada, para que com um discurso meio despistado, do tipo,
Não, somos todos um. A humildade suficiente em reconhecer a presença em todos, mas ainda em movimentos subconscientes profundos, delicados e sutis, existe um orgulho diferencial aonde eu estou desperta e os outros não estão, pobres coitados. Então há ainda resquícios de uma má compreensão. E aí a orientação tem que continuar seguindo, e é por isso que, né, o convite é: não pare de investigar antes do tempo. E nesse aprofundar dessa investigação, desses mecanismos sutis, percebe-se ainda essa fragmentação, essa separação, essa dualidade. Eu e os outros, eu e algo que eu atingi. Eu em um estado que eu tenho agora e não tinha. A única atividade possível para um eu separado, que ainda se pensa e se vê separado. Nessa investigação, esse desabrochar vai tomando uma força inusitada. Ou pode tomar uma força inusitada, porque aqui não há garantias. O ego só funciona com garantias, ele gosta de ter a certeza de que vai chegar no final. E aqui não tem garantias. Aqui é simplesmente a vida, pulsante e vívida, sem garantias, sem conhecer, sem saber os próximos passos. Uma pura ciência de que só é. E ao abrir o desabrochar mais profundo desse reconhecer que se dá por ele mesmo, nele mesmo, quando a clareza da espacialidade e vaziez se faz por ela mesma, é muito inusitado o reconhecer de que não era nada daquilo do que eu estava vivendo, que não era bem aquilo que estava sendo experienciado. Era como se a gente estivesse na periferia, sentisse um cheiro, sentisse o frescor da brisa do oceano, e quando você entra no oceano, você, caramba, isso é só uma forma de se dizer. As camadas de qualquer tipo de captura da experiência do caminho espiritual se desfaz. Não há caminho, não há nem o que eu chamo aqui de espiritual, não há nenhum tipo de captura. Nem aquilo que antes eu dizia, uau, simplesmente é, e é, no fundo ainda tinha um movimento de que tinha um eu sacando isso tudo que é, e um eu que estava cada vez mais profundo no aqui e no agora. O que eu estou chamando a atenção é porque tem uma galerinha aqui que somos a nossa turma, são pessoas que estão realmente, seriamente nessa investigação. É que não é nada do que a gente pensa que é, não é nada do que a gente experimenta. É algo que eu vou chamar aqui, entre aspas, de uma outra dimensão. A dimensão que a gente foi acostumado e viciado a vivenciar é a dimensão das experiências, e experiências cada vez mais sutis, profundas. Mas isso não cabe dentro do campo das experiências. E aí não saiu legal não, Caviche? Ah, sempre nova. Uhum. É uma dimensão, entre aspas, porque não é exatamente uma dimensão. Quando se fala dimensão, já se pensa em separação. Então é algo que só na experiência direta e na sua experiência que a clareza
disso que eu estou chamando aqui, dessa espacialidade impensável, incapturável, indizível, indescritível, é reconhecida vivencialmente, existencialmente com esse ahá. Esse ahá é um reflexo na estrutura pessoal, mental, de uma revelação disso que sempre teve aí e que a atenção se fazia grosseiramente colocada nas estruturas do mutável, nos fenômenos, nas sensações. E eu não sei como isso se dá, ninguém sabe, mas quando se dá, a fala vem de uma forma direta de quem, daquele lugar, de alguém, nesse lugar de alguém, em que a clareza se fez indubitavelmente, não mais como uma experiência, mas como realização. E aí vem isso, caramba, aquilo que você falava que era espacialidade. Tá claro, é isso, não como algo apreendido. E aí vem uma gratidão. E aí, às vezes, as pessoas até me escrevem assim, puxa, Viti, né, flores sobre seus pés. Que delícia, obrigado. Mas eu sei que elas não estão falando para mim. E eu sei que essa gratidão é legítima. É uma felicidade, vamos dizer assim, transbordante, indizível e nada semelhante às outras felicidades que são vividas no tempo, relativas, condicionadas. E aí é aquilo que seria a manifestação no mundo, de onde esse apontar saiu, essa descrição saiu, de tal forma que, ao se colocar disponível para prestar atenção cuidadosamente no que está sendo descrito e apontado como uma descrição, a clareza se faz presente. E aí é uma alegria mesmo, há uma vontade de celebrar mesmo. Nadez, uma nadez aí. O Gabriel colocando uma nadez total. E quem é que percebe essa nadez? Tá claro isso, Gabriel? Quem é que percebe essa nadidade? Já que está valendo isso aí, ó, uma nadez, uma nadidade. Uma pura consciência inlocalizável, indizível, inapreensível, impensável, espalhadona. É um termo que volta e meia vem, olha, espalhadão. E é isso que se fala, que no infinito não tem bordas. Espalhadão. Usufluindo, né, Gabriel? Adorei. Usufluindo sem ninguém para usufluir. Que isso fique claro. E é um ponto sutil e delicado, e é isso que a gente, né, que eu
comecei apontando hoje, que vem a delicadeza de um momento ser apreendido por alguém, né? Para quem? Como é que é isso? Tá? Por si só, um desabrochar por si só, um perceber por si só, um fluir e usufruir por si só. Está claro? Está claro que até a ideia de ter alguém é uma ideia surgindo nisso, no por si só, e que há esse mecanismo surpreendente de uma aparente alguém percebendo isso tudo, e quando há de se investigar, e quando se vai investigar, não há ninguém aí por trás. Eu não consigo capturar um ponto de alguém percebendo a esse puro perceber. Sem bordas, espalhadão, espalhadão sem limites. O infinito não tem limites. O infinito não tem bordas. E, de novo, é muito delicado. Para se criar um eu sutil, cósmico aí, não custa. Então, muita atenção. É da natureza da sustentação mental, e aqui a palavra mental está sendo usada como da manifestação e sempre da dualidade, a criação de um sujeito onde tem um objeto, um sujeito para quem acontecem as coisas. E no investigar, esse instrumento é brilhante, no investigar, verifica-se que não tem esse núcleo sujeito nem no pessoal, nem no coletivo, nem no cósmico. E por si só revela-se a pura consciência. É um puro saber. A natureza de tudo que é o puro saber. E aí esse certo hipnotismo, vamos dizer assim, conceitualização, esse jogo das aparências como coisas separadas e existentes em si, como se elas tivessem uma existência própria, independente, é reconhecida como projeção, né? Por isso que pode ser chamado também de hipnose. Ou de sonho. Enquanto a gente pode se desdobrar com uma sacada, caramba, é mesmo, pura perceptividade, ó, que é pura ciência, pura consciência, que nesse jogo de aparecer aparece como objetos, como sensações e pensamentos. E a clareza disso vai ser verificada na tua postura na vida. A tua vida é o teu koan, a tua vida é teu mestre. É ali que vai estar no fogo da nossa vida, agora, a clareza dessa não substancialidade de tudo que aparenta ser substância. Alguém quer falar e perguntar alguma coisa? Compartilhar
Não precisa buscar na mente uma palavra, uma pergunta. Também não precisa evitar o que vem. Na exposição do que está aí, talvez fique até mais fácil investigar. E na hora mesmo que vier uma fala, uma exposição qualquer, ou uma pergunta, ou um apontar, que fique claro a origem, que fique clara a origem da pergunta, que fique claro o movimento do falar, que fique claro intenções, fiquem claras as intenções, se há intenções, ou se há uma pura vida espontânea, natural, fluente. Eu vou. E desse jeito. Fala, por favor. Não é bem uma pergunta. Eu tenho notado no meu dia a dia, assim, né? Como uma vez tu comentou que o Muji perguntou para ti sobre que tu estava dando satsang, né? Eu tenho notado que não tem mais como falar de outra coisa no dia a dia, né? A coisa Pois é. a coisa anda tão fluida nesse sentido que toma conta mesmo, né? Impregna tudo, né? A fala se volta sempre para isso, porque sempre foi isso. Então não tem como falar de outra coisa nesse sentido, né? Não tem como, mesmo falando das coisas do dia a dia, já não tem mais como separar, porque é uma alegria que vem dessa fonte que não tem como descrevê-la. Então flui de uma forma tão bonita. Eu saí para conversar hoje com um amigo meu no centro. Ele não sabia nada sobre satsang, né? E a coisa fluiu tão natural, assim, tão espontânea, que eu estava ali em puro contentamento, sem esperar nada dele, assim, né? Que ele estivesse compreendendo, ou que não. Eu só estava eu me vendo, eu falando e eu escutando. Foi tão preciso, assim, que, assim, da onde veio tudo isso, né? Veio a Pois é. fala, né? E é isso mesmo. Aí você vê que a fala, ela não é sua. Que se fosse você que tivesse que falar, ia estar organizando e estruturando, mas não é. É um falar puro de uma fonte pura, vamos dizer assim, e que aquele filtro do organizador, ele já não é mais necessário como a fonte da fala. E por uma forma meio paradoxal, né? Como tudo o que é, a fonte é o puro ser, mas na clareza de saber-se esse puro ser insubstancial, inapreensível, impensável, indescritível, como fonte de tudo. O fluir da fala, do apontar, do descrever a verdade que é, ganha uma clareza natural. A clareza do brilho direto do sol sem reflexos pelo espelho da lua. E no movimento, né, sempre novo da vida, do desenrolar da vida, surgem sempre inusitadas formas de manifestação. E isso numa linguagem bem nossa, encontros, pessoas, sensações, ideias atravessando, velhas crenças surgindo, contrações aparecendo, desaparecendo. E a clareza
não é que algum lado desses vá ser eliminado. Não vou ter mais determinado tipo de coisa. Não é isso que importa. Já está claro que no jogo da totalidade, ou é totalidade, cabe tudo. Infinito é infinito, ora. E é esse mecanismo sutil de tentativa de eliminação que vai estar acontecendo até que não haja mais nenhum resquício de dúvida de que cabe tudo. E que está tudo ok, mesmo quando há uma sensação de que não está tudo ok e que eu gostaria de eliminar algo, não elimine nem a tentativa de eliminar algo. Não está mais nessa dimensão das dualidades, dos fragmentos. E é algo tão inusitado que se dar-se conta dessa clareza é indizível. É inexpressável, ainda que a gente sabe do que está sendo dito. Ou do que está sendo não dito. Reticentemente dito, silenciado, mesmo no meio das palavras. Mesmo nas palavras. Sem mais resistências às coisas que acontecem, ao que é, o infinito realmente se mostra como infinito. Quer esteja a resistência ou não, já não tem mais importância. Os eventos perdem a importância, né? Não ficam mais no trono, né? A atenção já não está mais tanto ali, não está mais grudada nas coisas, né? Eu acho que é isso que o descansar está aí, tá, né? Tá nessa clareza de que quer esteja confuso ou não, eu sou. Não tem mais como, não tem mais um passo a dar, né? E aí, isso tudo era um jogo psicológico, né, Cavi? Está claro para você que era só um jogo psicológico e por isso chamado de conceitual, porque era todo um jogo psicológico, enquanto a vida continuava cheirando, lambendo, palatando. E esse É jogo, esse jogo e esse jogo psicológico. continua, mas não tem mais importância. Isso. Esse jogo psicológico que aparentemente sobrepunha a isso que é, né, a luminosidade dos 5 sentidos, como a gente conversou esse final de semana, a sabedoria dos 5 sentidos, o puro existir. O jogo psicológico, ele sobrepujava. É como se as coisas se encaixassem num lugar, cada coisa no seu lugar. E aí o jogo psicológico, o lugar dele é como mais um dos sentidos. Então ainda continua farejando, odorizando, palatando, sensoriamente sentindo e pensando. Não há mais a sobreposição. Isso que antigamente estava no trono, vamos dizer assim, indevidamente no trono, por isso que se diz que a atenção estava voltada para fora, para as minhas questões, para os pensamentos, para os conceitos e crenças, ela descansa nela mesma, ela se volta para ela mesma, descansa nela mesma, e aí tudo está aí, ok, ok.
inclusive os jogos psicológicos de resistências, de evitações, tudo tem seu lugar. E, e essa atenção que repousa nela mesma, ela já não é mais um objeto, né? Ela não está repousando em alguma coisa mais. Então, realmente é o fim da busca, porque não tem um lugar onde se ancorar nesse sentido objetal, né? E é isso mesmo, é isso mesmo. Quando se diz a atenção descansa nela mesma, não é um local, é nesse espalhadão infinito sem bordas. E aí a sensação de estar em casa, a sensação de não tem mais o que buscar, não é porque houve um desistimento, não. Não tem mais o que buscar porque tudo está aí, infinitamente. Descansando nisso que o Kavish colocou, não num lugar nem numa coisa que possa ser perdido, mas na clareza disso que está sempre aí, que sempre esteve. E que não tem lugar onde não esteja. Por isso já não há mais o medo de ser perdido. E é essa clareza que vai amadurecendo aos poucos. Essa aproximação que começa através do jeito que se é conhecido, de onde a gente está mesmo. Então é uma aproximação ainda, né, com uma ideia de objeto, de atingir algum ponto, que a iluminação é uma coisa, que eu vou chegar em algum lugar, vai ser um estado diferente. É isso que vai caindo enquanto a descoberta vai sendo realizada disso que sempre teve aí. E esses pontos de verificação é de ver se não é algo que eu adquiri. E nem tem como contabilizar isso, porque é uma coisa tão fresca e viva, né, que como ela já não é mais um objeto a ser percebido, ela está sempre nova, né, nesse sentido. Também quero uma cerveja. Mentira, não bebo. A cerveja não me nego. Sei lá, vodka, cachaça. Mas é uma garrafa de champanhe. Eu uso essas garrafinhas, era de vinho, para botar água depois. Bom tamanho. Bom, e aí a existência é sempre nova na manifestação. E é sempre a mesma, intocada, na fonte de tudo que é. E aí há algo também, né, Kavish, já que a gente está conversando mais, que é muito inusitado, né? Porque mesmo isso novo, ele é a própria fonte imutável. Por isso que se diz que é meio uma hipnose, uma projeção, um sonho, que até esse mundo sempre novo, no pipocar, eu chamo como um pipocar, né, a borbolha do doce de goiaba faz pop, pop, pop cada instante, né? Essa momentariedade do sempre novo, ele é na aparência. Então, há uma aparência de sempre novo, reconhecendo que não há nada de verdade aí. E é assim mesmo, o negócio é meio maluco mesmo, e não tem como dizer de outro jeito, porque é isso mesmo. Então, de um ponto de vista que, né, até nesse bate-papo mais comum, no nosso dia a dia, de vez em quando sai desse jeito ou sai do outro. Então, não tem uma regra, nenhuma verdade que é possível ser dita de um jeito, então esse jeito é o modelo. Né? Isso é claro também já, né? Não há um modelo, então a pessoa está falando assim, então ela está sacando, não sei.
Não sei se ela está repetindo o discurso da boca para fora. Vamos conversar um pouquinho, vem cá. Exponha-se, né? Vamos ver, porque a orientação não deixa parar no meio do caminho. Não deixa aprender nada, porque ainda que haja um discurso de uma sacada, ainda assim, ó, o farejar continua acontecendo, o sabor na boca continua acontecendo, e uau, olha a vida pura agora, vivaz, para além e dentro de todas essas palavras ditas. É do cacete mesmo. E é tão radicalmente aberto, tão infinitamente, absolutamente aberto. E essa palavra absolutamente, ela só cabe dentro do infinito. Essa palavra absolutamente, ela transborda, igual quando a gente aperta uma geleca e sai por entre os dedos, né? Ela transborda em qualquer outro lugar. Na política não existe absolutamente, na psicologia não existe absolutamente, nem nas construções existe o absolutamente. Nem nas ideias, nem na filosofia, nem nos sentimentos. O único lugar do absolutamente é no infinito. E isso que o Kavish trouxe dizendo do sempre novo é um fogo bem bacana para que se queime qualquer tentativa de captura e apreensão, de colocação em modelos, inclusive em modelos de percepção, de discursos, de cheguei em algum lugar. Isso que é totalmente inusitado, inapreensível, impensável, não capturável, incapturável. E o que eu percebi também, hoje eu estou falante, é que quanto mais eu percebo que não dá para falar de outra coisa, é que eu, ao constatar disso, é que isso é tão natural, sempre foi tão natural, sempre teve aí. A fala, ela não é que ela muda, né, nesse sentido do entender, é que a vida é tão simples nesse sentido mais profundo do entendimento, né? Que é só um perceber da própria vida mesmo. Então as coisas estão sempre fluindo nesse ritmo de ser mesmo, né? Então eu não vejo mais. Acho que a Vit travou. Travou. Travou? Tinha travado, não sei se você estava escutando. Tava. Ah, tá. A tua imagem estava travada, parecia. E tudo se torna, não, é visto como simples, como sempre foi. O complexo perde um pouco o valor que era muito dado, né? Essa coisa complexa não tem mais sentido ficar batendo cabeça para ver o que é isso, né? Porque já é isso. Já não é mais uma coisa a ser conquistada. Não é mais um troféu no fim do próximo encontro. Já não é mais isso. E mesmo isso surgindo já é percebido como um evento dentro da vida agora, né? Não é mais uma. É isso. Não vem mais nada. E a Chandine colocou aqui que o silêncio vai ficando mais presente, espontânea e naturalmente. E é isso que
eu uso aqui como um desabrochar de dentro para fora. Não dá para ser feito. Essa simplicidade que sobrepuja qualquer complexidade, isso é uma clareza que se faz por si só. E nessa percepção, nesse investigar, nesse denunciar, na verdade, a investigação é uma denúncia. Eu denuncio as estratégias de contração no ego, vamos dizer assim, dos mecanismos que me faz agarrar. E é por isso que nessas formas mais tradicionais de ensinamento, eles apontam, presta atenção para os 5 sentidos, verifica que os 5 sentidos são puramente experienciar, pura luz do experienciar, vazio em si, imediato em si. Perceba que no âmago mesmo de cada um dos 5 sentidos, visão, audição, paladar e tudo, a ciência de o experienciar é a imediaticidade da luz, da experiência que é consciência. Verifica isso. Dá uma sacada andando por aí, o vento bate, o ato do vento bater é um experienciar puro que é consciência. Verifica se essa descrição corresponde à tua experiência direta. Não é para acreditar. Aqui a tua experiência tem que ser direta. Entendi nada aí não, Sarri. O não o tempo todo, hã? Nessa abertura, seguindo um pouquinho aí, que ajuda a amadurecer o descondicionamento. O modelo de ser alguém, ele é tão... é como se tivesse sido tão martelado que parece que é natural. Então, parece que a gente vai contra o natural, mas não é verdade, não é bem assim. Na verdade, você vai contra o artificial construído, que foi tão martelado que parece ser natural. E quando você vai nessa investigação, que é uma verificação, vendo que é natural o experienciar total e que ele é pura consciência, pura luz, você vê que o resto tudo é um jogo de um blá, 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 que a gente chama de jogo conceitual, sobrepondo como discurso e dando o discurso como verdade em cima do experienciar natural. E não sei como que vocês sentem, mas é como que esse discurso vai tomando tanto a forma da realidade e da verdade que existe uma contração, um peso, caraca. Por isso que chama de libertação. Eu acho que é um alívio tão grande quando há esse dar-se conta desse jogo conceitual e que ele é apenas uma parte, mas não a verdade. Não há a realidade com A maiúscula, é a realidade que a sensação é de libertação. Por isso que se diz que você se liberta apenas dos conceitos. E por isso que muitas vezes se diz, vê se você está preso, que é uma forma de instigar essa verificação no nível da pura pulsação existencial. E aí pode-se dizer, então, que é um puta alívio e você se libertou, ou pode-se dizer que não há libertação porque nunca houve prisão. É a mesma coisa, percebe? Percebe como, na verdade, aparentes discursos contraditórios estão dizendo a mesma coisa? O apontar é para isso que já é a real natureza infinita de tudo, consciência, presença, imediaticidade. E agora dê-se conta do frio na barriga, dos jogos psicológicos que volta e meia surgem aí. Da dor no centro do peito, um apavoramento que trava as costas, a mandíbula, sei lá mais que.
só dê-se conta, né? Mas não tem a necessidade de eliminar ele, né? De achar um remédio para acabar com isso, né? Que eu percebi no último retiro que a gente teve aqui no Carnaval, que eu tomei umas carinhosas marteladas. Cajados, gente. E foram tão preciosas nesse sentido vivencial mesmo, né? Do próprio momento ali, né? Se precisava ou não precisava ser visto, eu não tenho nada com isso, né? Mas sutilmente a mente vem assim, será que o próximo eu vou tomar mais alguma? Será que precisa? E eu falo assim, não tô nem aí, tô simplesmente sendo isso e quer esteja condicionamentos ou não, quer eles precisem ser amainados ou não, não há mais dúvida disso. Não há mais uma ânsia em querer acabar com isso, né? Porque esses condicionamentos são infinitos, é difícil tu até dar conta de tanto condicionamento que tem acumulado, né? Então isso vai se dissolvendo por si só, não há mais uma luta para, não é mais uma guerra, né, contra isso, né, contra a própria vida, né, se manifestando. Então esse é o grande alívio de estar aberto para tudo, né? Não tem medo de mais nada, né? Como a Bárbara também bota muito bem dessa forma, né? A gente conversa muito sobre esse descansar, quer esteja aparentemente confuso ou não, a presença está sempre aqui. Ela nunca deixa de ser e você nunca deixa de ser. Então isso tem sido enraizado com muito amor no coração. Que lindo, que lindo. Isso é quase um voto sagrado de total abertura para não parar em nenhum resquício do meio do caminho dessa revelação, autodescoberta, autoiluminação, qualquer nome que tenha isso aí, né? Esse seu dizer é um voto sagrado de não há o que possa me parar no meio do caminho. E quando você fala lá inicialmente, né, que quando vem algo, tá aí, e que mesmo essa ideia de querer consertar alguma coisa, mesmo ela é meio para ser deixada de lado, sim e não, porque ela também é para ser vista como parte do pacote, né? É natural no pacote inteiro vir um incômodo psicológico e vir a velha mania de querer não ter esse incômodo psicológico. Eliminação disso, nosso Hitler interno. Isso não pode existir. Fuzilamento, câmara de gás para dor, para raiva, para desarmonia, né? Guerra à guerra. O condicionamento de querer se livrar, como é que é, Alex? Deixa eu ler aqui. Não deu tempo. O condicionamento de querer se livrar de condicionamentos pode ficar tranquilo, sem engajamentos da atenção. Ele também faz parte do pacote, ele também está lá, ele também não captura a minha atenção. Esse é o ponto. Nada disso captura a minha atenção como sendo a realidade. Isso tudo pode estar aí também. Nada tem problema, nem ter problema. Deixa ele também no sol, tem lugar ao sol também. Fica tudo clarinho. É engraçado, eu estou rindo aqui porque as referências e a forma de dizer tem muito, né, do ambiente, da cultura com que cada um diz, né? Porque o Jesus, o Cristo de 2000 anos atrás, ele vivia em regiões desérticas. Então ele falava de sombra, né? Cabe tudo na sombra, que é o lugar de descanso, de sair do sol escaldante, que era um saco para quem vivia naqueles desertos. Então, o lugar de descanso, o lugar de paz, o lugar onde cabe tudo era a sombra. Venha, cabe tudo à sombra dessa presença. Aí, quando a gente vive no fog de Petrópolis, nos dias chuvosos, enfim, não, bota tudo ao sol.
o sol que clareia tudo e que esclarece tudo. E é isso mesmo, são só formas de se dizer que são bem compreendidas, né? É muito bonita essa multiplicidade e é muito bonita essa possibilidade inusitada do reconhecer, de tal forma que a mente, ela dá um shift nela mesma, uma passada de perna nela mesma, levando ao próprio limite dela mesma, e nesse levar ao limite dela mesma, ela reconhece-se limitada. E nesse reconhecer-se limitada, ela vê que o único reconhecimento que é de pura presença, consciência. Essa é a chamada luz, ou a sombra, onde absolutamente tudo é. Inevitavelmente é. E ainda assim, o convite de um aprofundar psicológico para que não haja uma captura do discurso, do ensinamento, e dele faça, tudo é mesmo, bora para frente. Azar que eu tenho essa questão psicológica. Aqui não, cajado zen afiado. A martelada é precisa. Porque há que ser existencial, não há que se fazer do discurso uma forma de evitação da vida inteira, infinita, com o pacote inteiro. Perceba que todo o mecanismo de estruturação de um comportamento, de uma vivência, baseado num eu separado, no ego, é de evitação. Evitação de uma dor, evitação de uma experiência, evitação da morte, evitação da aniquilação, evitação de uma imagem degradada, evitação, 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 medo, medo, medo. E quando se entra realmente numa investigação profunda, muitas vezes esse último sutil resquício de mecanismo continua atuando e faz tudo é presença, consciência mesmo, deixa-se assim, porque ainda assim eu sou presença, consciência. Isso não é a vivência existencial da presença, consciência. Isso é a vivência desse joguinho egóico de evitação. Por isso que é uma exposição muito radical, é de uma vulnerabilidade infinita. Nessa vulnerabilidade, um tesouro precioso se faz presente. Só no desnudar-se completamente que a preciosidade desse diamante único brilha. Único mesmo, que só tem ele. Agora que, Brilha sem uma mancha. Oi? agora que tu falou de evitação, me veio outra coisa. Uma forma muito honesta minha, assim, né, nesse sentido, né? Que quando vem uma vassana, uma tendência muito arraigada, assim, né? Essa coisa do sofrimento psicológico mesmo, né? Eu me pergunto de verdade, assim, o que que eu quero realmente fugindo disso, né? O que que eu vou ganhar com isso, fugindo dessa aparente situação, né? Então, isso tem amadurecido de uma forma muito, agora é mais espontânea, antes era um pouco mecânica, né? E, e esse vivencial, ele se torna mais claro, assim, né? Se realmente permite-se viver tudo, né? Não só as vivências agradáveis, né? Isso. É muito interessante, eu estava revendo aqui o que a Sarri escreveu aí no chat, né? Porque tem um lado meio mágico nessa investigação, e eu chamo de mágico mesmo, parece uma varinha de condão, que quando há alguma vassana muito grande, quando há isso, mas espera aí, está acontecendo para quem? Eu vejo que não é para mim que está acontecendo, mas é para esse corpo, mente, eu, pura presença, observador. Muitas vezes há um desfazer
imediato do incômodo. É quase uma mágica mesmo, aquilo que estava ali vai embora. Só que muitas vezes não é assim. Muitas vezes, e essas coisas elas são julgadas à luz, pois a investigação é trazer à luz o reconhecer que tudo é luz, porque aqui só se aceita o eterno e o infinito, e se é infinito, é tudo. E aí essas coisas sutis que às vezes desaparecem num primeiro instante e as camadas mais grosseiras não se sustentam mesmo, é meio num passe de mágica. Porém, camadas mais sutis podem estar aí. E é isso que aí o Kavish traz. Espera aí, há uma disponibilidade aqui de viver tudo, tudo mesmo? E mesmo a disponibilidade de não ter disponibilidade também faz parte e também está aceita aqui? Ok. Esse tipo de investigação, ele não é algo também adquirido pessoalmente, não é eu aceito isso tudo. Há um aceitar porque já está aí. Então, a fonte da vida está fazendo assim, desse jeito? Quem sou eu para querer evitá-lo, vamos dizer assim? E se você olhar com muito carinho, você vê que você é impotente de evitar a vida como ela é. É dar de cara com essa impotência que é o golpe fatal, final, na estrutura do fazedor-controlador. Não é uma tentativa de matar de fora para dentro. É de dentro mesmo que há o reconhecer da impotência. Nenhum controlador é impotente, ele se acha potente, forte, poderoso. Na investigação da impotência de fazer com que a vida seja diferente do que ela é. E isso tudo é muito sutil. Eu só estou dizendo porque todo mundo aqui já é cozido o suficiente para ouvir isso. Nesse reconhecer da impotência, da ideia de um controlador fazedor, o controlador e o fazedor se desfazem em imagens que compõem a totalidade, que nem precisam desaparecer essas imagens, mas são imagens que compõem a totalidade do que já é, e a beleza do que é começa a ser revelada na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em todas as circunstâncias. Ok, já passei, tem gente me esperando. Namastê, obrigada por esse momento. Quando der de novo, aviso, de repente domingo. Acho que vai ser bacana. Obrigada, namastê. Amo vocês.